Hoje vamos tratar isso aqui, ó, súplica, oração de súplica, certo? Mas primeiro nós vamos entender o que é, ó, súplica. O que é súplica, tá? Então, ó, segundo o dicionário, fala sobre súplica, que súplica é o quê? É pedido insistente, tá? E humilde. Não chega, ou tu me dá, ou então tu não é Deus. Não é nessa onda não, meu filho. Viu? Seja humilde. Até para entrar na presença de Deus também tem que ser humilde. Certo? Então, ó, pedido insistente e humilde. De graça e ou o quê? Esmola. É o que diz o dicionário. Eu vou pedir ao Senhor uma graça e vou pedir com arrogância. Ou tu me dá agora, ou então tu não é meu pai. Tu já pensou uma coisa dessa? Amado, não faça isso. Não caia na onda do neopentecostalismo. Não caia na onda desses caras por aí não. Certo? Seja humilde. Você está falando com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem graça para dar. Ele tem bondade para dar. Ele tem amor para dar. Por quê? Porque Ele nos ama. Mas se você chegar com arrogância perante o Senhor, querendo se aparecer, achando que é o tal, você vai ser abençoado? Vai não, meu. Você vai ser amaldiçoado. Tá bom? Então, muito cuidado isso aqui. Agora vamos lá, outra versão aqui, ó. O que diz o dicionário também sobre suplicar. A súplica é aquilo ali. Eu vou agora suplicar. Aí ele diz, ó, pedir com humildade e submissão. É o dicionário que está dizendo isso aí, ó. Está vendo? Olha o que ele diz aí, ó. Pedir com humildade e submissão. Aí ele vai explicar isso aqui, ó. Geralmente curvando-se, ó. Curvando o corpo e de joelho e mãos postas. Sabe o que é isso? A submissão que ele fala aqui. Eu vou ter que deitar no chão, esticar minhas mãos para suplicar ao Senhor. Não foi isso que Davi fez? Ele fez isso aí. Ele jogou o pó de si na cabeça lá e se jogou no chão. Passou uma semana assim, ó. Deitado. Aí tem cara que quer suplicar a Deus como? Com a voz grossa. Né? Oh, maravilhoso Deus. Tu é grande demais. Aí vai com essa onda. Deus não gosta disso não, gente. Cuidado com essa ondazinha aí. Tá bom? Esquece aí, ó. Suplicar isso aqui. É eu me ajoelhar. Ou dobrar meu corpo ao chão. Estender as mãos. Como o escravo fazia. Ó. Deitar. E nem olhar para a casa do Senhor. Que nós somos dignos. Tá? E aí suplicar ao Senhor. Tá? E não fica pensando assim, Senhor, por que tu fizesse isso? Você não é Jó? Jó fez isso, depois se lascou todinho, né? Mas Deus abençoou depois, porque se arrependeu, viu? Então não faça isto. Senhor, onde é que tu estava? Onde é que tu está, Senhor? Ah, Senhor, por que aconteceu comigo isso? Ah, mas é lindo. Não pode acontecer isso contigo, não. Se aconteceu com Jesus, olha o negócio aí, irmão. Muito cuidado com você aqui. Então, ó, aprende aqui, suplicar é pedir com humildade, submissão, geralmente curvando-se o corpo de joelho e mãos postas. Tá bom? Então, vou contar a experiência do pastor, né, que nós estamos estudando o livro dele, Thomas. O irmão sabe, eu contei para os irmãos que a mãe dele adoeceu no Brasil. Tinha muitas dores no estômago. Ninguém sabe se foi a água que bebeu, a água do Brasil foi mal para ela, ninguém sabe disso. Mas ela sentia muito dor. E Thomas orava constantemente para Deus, pedindo para que Deus livrasse aqui dali, para que Deus curasse ela. Todos os irmãos da igreja oravam constantemente a Deus, para que Deus pudesse curar ela dessa enfermidade, irmãos. Mas aí, o que foi que aconteceu? Pedido que curasse a esposa, pois estava sentindo que dores, e ela chegou, portanto, e ele chegou a dizer, Deus, por que não curou minha esposa?
E muitas pessoas oraram por ela e o Senhor não ouviu. O pastor Tom chegou a dizer isso para Deus. E não foi só o pessoal que orou, não. O pastor também orou. Alguns pastores pentecostais também, disseram. O que foi que disseram da mulher de Thomas? Olha, a sua esposa não foi curada porque não, estava o quê? Sem fé. A sua esposa não foi curada porque estava sem fé. Uma mulher que dedicou, uma mulher missionária, irmão. Ela podia ir para a África, podia ir para a Índia, mas ela escolheu vir para o Brasil. Ela amou o Brasil. Evangelizou no Brasil. E morreu no Brasil. Aí chegou um pastor pentecostal e disse: sua esposa morreu porque ela não tinha fé. E a gente morre porque não tem fé. Está vendo? Olha o problema. Olha o problema aí, Olha aqui, irmão. O que ensina os pastores pentecostais sobre súplica? Se ele falou isso que não tem fé, qual o pensamento desses pentecostais, neopentecostais sobre súplica? Vou falar para os irmãos, vão aprender hoje, tá bom? Se você fizer suas súplicas com fé, Deus, invariavelmente, fazer o quê? Atenderá. Será que é verdade isso? Deus está pronto para atender? Será que somos tão merecedores disso, que eu vou me ajoelhar bem aqui e Deus vai me atender? Não é assim que diz por aí? E se não atender, é porque não tem fé? Quantas pessoas hoje já entraram em depressão e até deixaram de ir para a igreja? Porque fizeram pedido para Deus, Deus não ouviu, e o pastor chegou e disse: é porque você não tem fé. Então em crise espiritual e saiu da igreja. Não é por causa de fé, irmãos, que Deus vai curar alguém. Nós vamos aprender aqui. Assim que ensina os pentecostais, tá? Agora, qual a diferença entre a crença dos batistas e a dos pentecostais na questão da cura divina e a súplica? Qual é a diferença nossa deles? Você vai aprender isso aqui hoje. Presta atenção, tá? Olha aqui, Os pentecostais creem que a morte de Cristo na cruz foi para perdão dos nossos pecados, certo? Tá ótimo. Foi isso mesmo. Tá? Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas aí eles também aumentam a coisinha a mais. O que ele diz? E também para curar todas as nossas enfermidades físicas. Baseado em quê? Lá em Isaías, lá em Pedro. Porque diz que Deus levou sobre si todas as nossas. Olha aí, Não é isso que eles pregam? Deus levou sobre si todas. E que enfermidades foram essas? Foram as físicas? Você se cortou e quer que Deus cure? Foi isso aí que Deus fez? Morreu por quê? Para curar você? Não. Ele morreu para dar perdão. Tá certo. Mas não morreu para curar ninguém. Jesus não morreu para curar ninguém. Então preste bem atenção agora aqui, irmão. Eles creem que a cura física está garantida. Por quê? Porque Cristo já pagou o preço. Não tem esse negócio aí? Cristo já pagou o preço por essa maldição sua, pelo teu mal, pelo teu pecado. Cristo pagou pelo teu sofrimento. Coisa nenhuma dessa. Tu vai sofrer se não se arrepender. Presta atenção, irmão. Tá? Aqui, Pela obra redentora de Cristo. A obra redentora é para a salvação do homem e perdão do homem. E não para curar o homem. Tá? Agora, os batistas creem. Aprende agora a ideia dos batistas aqui, Os batistas tradicionais. Não são os renovados, não. Eu também não creio nisso, não. Tá? Os batistas creem em cura divina.
Sim, crê. Agora, onde está a diferença com os pentecostais? Na palavra garantida. Deus não garantiu te curar. Deus não garantiu curar o homem. Mas Deus garantiu salvar o homem. E ele disse isso para Zaqueu. Lembra que ele falou lá? O filho do homem veio curar todo mundo. Não foi isso que ele falou, foi? Foi não. O filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. Se não, se fosse para quase dizer, o filho do homem veio curar. Aí ficava um monte de curado indo para o inferno. Porque não tinha salvação. Como acontece hoje aí, né? O povo só vai atrás da cura. Né? Então, para Deus pagar as contas, Senhor, paga, me manda dinheiro. Senhor, eu vou dar 100 para o Senhor, me dá 200 para pagar minha conta, que é 1000. Não vai trabalhar, não, você vê uma coisa. Não vai vender, né, cachorro quente para pagar a conta. Cuidado com o laço dos passarinheiros. Cuidado, eles dão milho para você ficar preso. Tá? Aí você se prende ali, ou quer com uma armadilha, ou fazer aqui uma campanha de libertação para curar todo espírito ruim. Não entra nessa não. Diga que eu fizer aqui, eu vou embora daqui. Tá vendo? E se tem algum irmão levantar aqui e dizer que vai fazer na igreja, eu mando esse irmão para o inferno. Eu digo, irmão, vá para o capeta também, que aqui não é lugar seu. Tá bom? Por isso que o culto tem que ser o quê? Racional. Tá bom? Então vamos lá, ó. Então, ó, a diferença está na palavra garantida. Deus não garantiu cura a ninguém. Agora, os batistas e pentecostais creem que o perdão dos pecados é garantido em Cristo, se alguém arrepender-se, depositar sua fé em Jesus como seu único Salvador. Eles creem nisso? Crê. O problema é a segunda palavra. Aquilo que procede do diabo, como diz a palavra do Senhor, né? Aquilo que não é de Deus, vem do diabo. Para enganar o povo. Tá? Então, muito cuidado aí com essas doutrinas erradas por aí, meu amado. Ó, mas os batistas não creem que a cura divina esteja garantida pela obra redentora de Cristo na cruz. Ao crente que sofre alguma enfermidade. Não, pelo contrário, foi o que Deus disse lá em João 16:33. Digo-vos todas essas coisas, para que se alegreis em mim. Ó, se alegre em Cristo. No mundo tereis aflições. Agora tem que estar alegre na aflição. Tem bom ânimo, procura a saída. E sabe onde é a saída? Paulo não falou onde é a saída lá em Corinto? É para cima. Você se ajoelha e quanto mais você se abaixar, você está subindo à presença do Senhor. Não é subir para ficar mais alto que Deus não, porque isso, o diabo tentou fazer isso, caiu. Tá? Ele falou isso? Farei meu trono mais alto que Deus, acima de Deus. Né? Então o homem tem que baixar, ajoelhar, deitar no chão e dizer: Senhor, ouve a minha súplica, para que Deus possa levantar o homem e dizer assim: fale, meu filho. Se ele tiver misericórdia, né? Aí vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Se um pastor ora com fé para alguém ser curado de um câncer, mas não for curado, diante de muitos grupos pentecostais, iam dizer o quê? Ele não tem fé suficiente. E qual é a fé suficiente para a cura? Qual é a medição? Hã? Pois é. Está vendo? Já pensou nisso? Você não tem fé suficiente. E tem uns que dizem, sabe o quê? Ah, é porque você é materialista. Vende sua casa e deu dinheiro para a igreja, você vê a coisa. Tem uns que dizem isso aí, ó. Cuidado com esses pessoal aí, gente, tá bom?
Não entre nessa onda não. Então, quem crê desta forma, acabaria se sentindo o quê? Culpado com o resultado negativo. A cura não ocorre pela vontade do homem e nem por sua súplica. Não é porque eu supliquei a Deus que Deus vai me atender. Está vendo? Não é por causa disso. Mas que você continua suplicando, mas deitado ali, Senhor, humilde, tá? Não vai fazer outras coisas não, porque senão você vai se ferrar com Deus, tá? Deus é Senhor, Deus é o Criador de todas as coisas, Deus está acima de todas as coisas, tá? Ele sabe o meu passado, o meu futuro e o meu presente, tá? Nós não sabemos o nosso futuro, mas Deus sabe. Deus falou isso para quem? Para Pedro, lembra? Pedro, hoje à noite, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Pedro, conversa essa, eu sou santo, né? Eu sou pentecostal. Aí se lascou, né? Quando o galo cantou, Pedro velho disse, oh meu Deus, você estava verdade, o senhor sabia da verdade. Então, cuidado com isso, porque Deus sabe, e não vai querer fazer promessa para Deus não, porque Deus sabe que amanhã tu vai estar esquecido já. Vai esquecer do que você prometeu. Senhor, esse ano, Senhor, olha daqui para frente, Senhor, não faça isso não. Me ajude, Senhor. Me dê força, me dê coragem, Senhor Deus. Tá? E se não quiser pedir, Senhor, me dê vergonha na cara, Senhor. Que tem uma espécie de vergonha na cara, né? Senhor, me dê vergonha porque eu estou todo relaxado. Precisa pedir a Deus. E ser sincero com Deus, Deus gosta do homem sincero. Da mulher sincera, que conversa com ele e diga, Senhor, eu estou assim mesmo, Senhor, me ajude a sair desse lamaçal de pecado, Senhor. Minha vida está um bagaço. Confesso para ele quer ouvir isso da gente. Tá? Não foi como que alguém está em casa? Não. Quem foi que respondeu? Não tem ninguém em casa, né? Tá bom? Olha, se você não for curado, o que você iria fazer? Perder a fé? Perder a esperança? A crença em Deus? Não. Mas procurar saber qual é a vontade de Deus na situação. Senhor, que tu queres do cavalo? Que queres que eu faça, Senhor? Paulo estava no chão, caiu do cavalo. Era um homem de poder. Mas na hora que ele caiu, que Deus falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegue, rapaz? Aí Saulo disse, Senhor, que queres que eu faça? Então é isso que tem que fazer, na situação, Senhor, o que quer que eu faça nessa situação, Senhor? Aponta para mim o caminho, mostra-me que direção eu posso tomar, que decisão eu posso tomar, o que devo fazer, Senhor? Então, fale com Deus dessa forma. Seja humilde bastante, tá? Diante do Senhor, para que Deus possa, portanto, assim, ter clemência, né, das nossas vidas. Jó 42, verso 1 e 6. Observe o que Jó está dizendo aqui para nós, irmão. Ele diz assim, então respondeu Jó ao Senhor. Se os irmãos leram anteriormente, Jó estava reclamando. Lê anteriormente, você vê a coisa. Jó está largando o pau lá. Pá, Senhor, pá. Aí, mas ele não atribuiu nada a Deus do que estava sofrendo. Ele só reclamou da situação dele. Mas agora, respondeu Jó ao Senhor. E disse, bem sei eu que tu podes. De quem é essa frase aqui no Novo Testamento? Lembra depois do sermão, que Cristo desceu do monte com os discípulos? Quem foi ao seu encontro? Não foi um cego? E o que foi que o cego disse para Jesus? Sei que tu podes. Se tu queres, tu pode me curar. Olha a súplica, a humildade do homem, né? Eu sei que tu podes. Se tu queres, se tu quiser, tu pode me curar. E foi o que Jesus disse? Quero. Lembra isso? Humildade.
Tá? Olha o que Jó está dizendo aqui. Sei eu que tu tudo podes. Tá? Até o sofrimento sobre ele, ele sabia que Deus estava com ele lá. Deixou acontecer aquilo dali. Aí disse, e nenhum dos teus pensamentos pode ser o quê? Impedido. Ninguém pode impedir nenhum dos teus pensamentos. Tá? Não vou falar de calvinista, porque senão vai dizer aqui que é um decreto de Deus. Eu não vou falar sobre o decreto de Deus. Tá? Quem é aquele? Olha, aí Jó disse, ó, quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Quem é? Quem é aquele? Diz tu, olha aí, ó, que sem conhecimento encobre o conselho. Quem pode dar conselho para Deus? Quem é aquele? Quem é que pode dar conselho para Deus? Ninguém. Ele se auto-aconselha. Lembra que Paulo falou lá? Que a vontade dele é agradável, é boa, agradável e perfeita? Então ele se auto-aconselha. Tá? E aí diz assim, ó. Por isso, falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas. E que eu não compreendia. Olha aí, Jó chegou à conclusão, ou seja, eu era um crente disfarçado. Falava, mas não compreendia. Via as maravilhas, mas não entendia. Achava tudo maravilhoso. Mas sem nenhuma compreensão. Aí o que Jó vai dizer agora? Ó? Escuta-me, pois. A súplica. Escuta-me, pois. E eu falarei. Eu te perguntarei. E tu ensina-me com o ouvir dos meus ouvidos. Ouvi. Mas agora te veio os meus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora eu escuto com meus ouvidos. Eu ouvi apenas assim, mas agora os meus olhos estão contemplando o Senhor. Meus olhos estão contemplando o Senhor. E o meu entendimento da graça de Deus chegou. Agora eu sei o que Deus está fazendo. Agora eu entendo. Nós temos que suplicar ao Senhor na situação. O que queres que eu faça, Senhor, agora? Tá? Não reclame. Não seja crente só de ouvido, mas de experiências com Deus. Tenha experiência com Deus. Nas igrejas está cheia de crente que só sabe ouvir a palavra, mas não tem experiências com o Senhor. Essa é a grande diferença hoje. Tá? Não vamos ser um crente católico. Tem uns que só vem no domingo que é católico. Tá? Tem outros que nem participam mais. Porque virou carismáticos. Então, muito cuidado com isso. Tá bom? Não seja apenas ouvinte, mas veja o Senhor com a experiência própria. Tenha experiência. Não fica assim, o testemunho de fulano foi maravilhoso. E o seu é? Que experiência você pode contar para o Senhor? De oração, de evangelismo, de trabalho, de visita, de estender as mãos para a pessoa. Quais são as experiências que nós temos? Então são essas experiências que nós devemos criar ao longo do nosso tempo. Para deixar marcas, né, na vida de pessoas que nos ouvem. Os batistas creem que Deus é soberano. E Ele pode escolher curar uma pessoa ou não. Lembra?
Tinha um pastor que eu gostava muito de dizer lá no seminário, estou lembrando que o nome dele agora aqui, mas Deus abençoa uns com muito, outros com pouco e outros com nada. Aí o irmão está assim, eu não sou esse, eu sou uma pessoa com muitas. Está vendo? Aí Deus responde sim, não e espera. Espere, filho, um pouquinho. Porque ele fez com Jó. Espera, Jó, mais um pouquinho. Tá bom? E Jó foi muito abençoado, né? Então observe, meus irmãos, esse princípio. Observe o princípio aqui, ó. A provisão divina para todas as suas necessidades está baseada onde? Na soberania de Deus e não em sua fé. Não é a sua fé, tá? Mas é a soberania de Deus. A súplica deve ser baseada na vontade de Deus para a sua vida. Você deve aceitar pela fé a soberania e a vontade divina para a sua vida. Tem que ser do jeito que Deus quer. Não é aquele bairro lá não. É a vontade de Deus nessas vidas. Está vendo aí? Tem que ser do jeito da vontade de Deus. Ah, mas eu quero ir assim, Senhor. Ah, eu li um livro aí de um cara aí que eu tenho lá em casa, lá, uma capinha azulzinha, que ele disse, se você olhar para uma bicicleta, diga que cor você quer. E Deus não sabe o que é bicicleta? Pode ser qualquer uma, ou verde, amarelo, azul. Eu quero uma bicicleta. Mas lá ele ensina que você deve falar para Deus assim, Senhor, não erre a cor. A cor é vermelha, a cor é preta, ou a cor é branca. Se o Senhor mandar eu pedi azul, o Senhor mandou uma branca, eu não quero. Porque eu pedi foi uma, meninozinho velho teimoso, né? Eu quero azul, não quero branca. E assim, Então, cuidado. Candy High, o pai da prosperidade, esse elemento, que é muito pregado por aí, os neopentecostais. Cuidado com isso aí. Se você não especificar o que você quer, Deus não vai entender. Conversa. Olha as coisas, meus irmãos. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Então, observe isso aqui, ó. Aqui é um princípio bacana da batista nosso, tá bom? Nós ensinamos às pessoas. É a soberania de Deus e não é a sua fé. Eu tenho fé, Senhor. E a soberania de Deus está onde? Então, espere a vontade de Deus, tá bom? Vejamos, meus irmãos, alguns exemplos no Novo Testamento. A súplica está presente. Jesus, em Mateus 6, versículo 11, suplicou a Deus, dizendo o quê? Pai, o Pai nosso, ou o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Não é, Senhor, me dá o de hoje ou de amanhã. Não, é hoje. A minha necessidade é hoje de comer, não é de amanhã não. Tá? É uma súplica. A súplica envolve o quê? As necessidades físicas e também necessidades espirituais. Tá? Espiritual. Não vai pedir coisa absurda para Deus não. Tá? Não vai fazer como um camarada assim, ô pastor, olha para meu filho arranjar um emprego. Ele sabe fazer o quê, minha filha? Ele estuda? Não. E o que ele sabe fazer? Não, tudo que der ele faz. Então dá uma enxada para ele capinar. Não, enxada também não. Então não quer trabalhar. Ele faz qualquer coisa. Não é não? Então, não vai cair nessa onda não. Estava pedindo que deu a botar no Banco do Brasil para ser lá um gerente? Não. Estude. Tá bom? Então está aqui. Em Mateus 7, 7 e 8, lemos que, observe isso aqui, é muito rápido para pentecostais isso aqui também, ó. Pede e dá-se-vos-á, não é isso? Não está escrito aqui? Certo? Buscar e o quê? E achareis. Não está lindo? Está muito maravilhoso. E abrir, e batei, e abrir-se-vos. Ah, lindo, maravilhoso. Não está bonito o versículo? É bíblico. Está na Bíblia, não está na Bíblia? Está aqui, ó. Pois todo o que pede, recebe, e quem busca vai o quê?
acha, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Oh, mas está maravilhoso. Entenderam o que está dizendo aí? Ninguém está entendendo nada do que ele falou aí, né? Ele só chegar lá, eu vou bater lá, vou pedir, me dá, ele mandou pedir, ó. Ele tem que me dar. É isso? Observe aqui o que disse aqui o camarada nosso aqui, doutor T.W. Holtz, né? Ele diz o seguinte, ó. Jesus mencionou 3 atitudes de quem persiste na oração. E quem pede? O que ele está fazendo? Na dependência de Deus. Pede na dependência de Deus. Ninguém vê isso, né? Ó, pede, mas fique na dependência do Senhor. É na hora que Ele quiser dar. Aí ele diz assim, e quem busca, não encontra, mas quem busca o quê? Persevera. Não recebi hoje, mas amanhã o Senhor, com certeza, né? Aí vai continuar orando. Senhor, um dia o Senhor vai fazer a sua vontade na minha vida. Não é diferente? Agora, ó, e quem bate? Aí tem a sinceridade, né? A seriedade. A sinceridade do homem. Senhor, eu estou batendo, porque eu estou necessitado e aflito. Se eu não estivesse assim, né? Eu estou necessitado e aflito, Senhor. Estou sendo sincero contigo. Eu bati, porque eu preciso do Senhor. Tá? Não vai chegar lá, pegar aquela parte lá de cima e ler e dizer assim, mas Deus disse que vai dar, disse que se eu fizer isso vai acontecer. Não vai acontecer não. Porque João vai dizer que tudo é segundo a vontade de Deus. Tá bom? Então, aprenda isso aqui, ó, que é batista. Ó. Em Atos 4, versículo 24 a 31, diz o seguinte, temos uma oração de súplica que deu início ao crescimento da igreja. Tá? E o versículo 29 diz assim, agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Quem estava ameaçando? Lembra dos romanos, a perseguição estava vindo? Né? Prenderam Pedro. Prenderam os discípulos de Jesus. Então, ó, suas ameaças. E conceda aos teus servos que fale, ó, que fale com todo o quê? Ousadia. Pediu para salvar da prisão? Ó, toda ousadia. E a tua palavra, versículo 30, ó. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígio pelo nome do Senhor Jesus. Observe o que está dizendo aqui, meus irmãos. Eles estão suplicando a Deus, porque havia uma ameaça muito grande e os discípulos estavam presos. Deus pediu para que os discípulos, na presença dos sacerdotes, tivessem ousadia para falar a palavra do Senhor. E enquanto eles estavam falando com ousadia, que o Senhor estendesse as mãos para fazer o quê? Não era o discípulo não. Era para que o Senhor Deus, ó, estenda as tuas mãos, Senhor, para curar. Para que eles vejam nos discípulos o próprio Senhor. Olha o negócio aqui. Os pentecostais pensam que isso aqui é a mão dos apóstolos. Os apóstolos estavam curando. Não, eles estavam falando com ousadia. E quando estavam falando, Deus estava operando. Por quê? Porque a igreja estava o quê? Suplicando. Estava unida, suplicando ao Senhor, tá bom? Aí, 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e o que aconteceu? Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam, com ousadia a palavra de Deus. É isso que Deus faz, é isso que o Espírito Santo faz na vida da pessoa, do crente. Capacita ele para falar com ousadia. Não é língua não, tá? É a palavra do Senhor verdadeiramente, para que outros fossem abençoados pelo Senhor. Bom,
Então, peça ousadia para Deus, Senhor, me dê ousadia, Senhor Deus, para que eu possa pregar o Teu Evangelho. Quando eu chegar naquele lugar que a pessoa vai dizer, lá vem a crente, eu digo, graças a Deus. Vou profetizar hoje a palavra do Senhor, não vai inventar profecia não. A palavra de Deus. Não chega também assim, Deus mandou te dizer hoje, não diga isso não, que Deus mandou você falar isso não. Tá? Hoje eu quero falar a palavra de Deus que está aqui, ó. Se falar fora disso aqui, é do diabo, não é de Deus. Muito cuidado com isso aqui também. Tá bom? Não vai acrescentar nada e nem tirar nada da palavra. Porque se acrescentar, você também vai mal. E se diminuir, também vai mal. Do mesmo jeito. Tá bom? Então, quem, irmãos, encheu eles com o Espírito Santo? Não foi Deus? Não foi o Senhor? Agora, e com qual propósito foram cheios do Espírito? Qual foi o propósito? Falasse com ousadia a palavra do Senhor. Não foi passar a aparecer não. Quem é tu, mãe? Qual é o teu nome, mãe? Diga aí, queria fazer o que com ela? Todo mundo sabe que a Bíblia diz que o diabo quer matar. Precisa falar isso? É para aparecer. Cuidado com esses carniças, meus irmãos. Cuidado com eles, tá? Enganando muito o povo de Deus por aí afora. Então, cuidado. Venha para a igreja batista que é melhor. A tradicional. Cuidado com as outras. Então, Deus, irmãos, atende todas as orações. Sim ou não? Sim, atende. Tá? Mas nem sempre há uma resposta positiva. Ele fala, aguarde. Eu vi a tua oração. Não vai ficar com aquele pensamento, porque Daniel, eu vi um cara falando desse aí, que eu fiquei horrorizado com isso aí. Para Daniel orou 21 dias, o anjo foi enviado, Daniel, no primeiro dia que tu orou, eu já ouvi. Aí o povo fica assim, temos que orar 21 dias. Mas se foi no primeiro dia que Deus ouviu, por que eu vou orar 21 dias? Por que eu vou fazer isso? O texto já disse para mim, que Deus ouviu. Ele não sabia disso, mas Deus fez ele conhecer isso. E depois que Deus revelou para ele, eu já entendi que quando eu começo a orar, Deus já me ouviu. Agora eu passar 21 dias em jejum, Senhor, eu vou emagrecer. O jejum de Daniel, para que isso? Não está na moda? Se é de Daniel, não é meu. Está dizendo lá, o jejum de Daniel é de Daniel. Qual é a minha necessidade? Qual é essa Daniel? Daniel passou, irmãos, foi igual como Neemias. Você sabe quanto tempo Neemias orou para depois falar com o rei? E o rei era amigo dele. 4 meses ele orou para depois falar com o rei. Está vendo aí? 4 meses. Hoje o cara assim, agora, é instantâneo, parece leite, né? Integral. Puf, o leite instantâneo. Não é assim não, meu velho. Trabalha com Deus diferente, tá bom? Então Deus atende sim, tá? Mas nem sempre a resposta é positiva. Então vejamos alguns exemplos em número 11, de 11 a 15. Moisés pediu o quê? Ele pediu para ser morto? Ele pediu, mata-me, Senhor. Se tu vais matar todos eles, mata a mim também. Diz assim, risca o nome do livro. Deus atendeu ele? Não. Mas ele pediu. Pediu com fé. Mas não foi a soberania de Deus que resolveu? Ele disse, não. Tá? Agora, em Deuteronômio 3, 23 e 29, Moisés suplicou para entrar na terra prometida. Ele entrou? Ele pediu com fé. Ele entrou? Não. Em 1 Samuel 28, 6, Saul orou e Deus não lhe atendeu. Ele orou. Tá? E em 2 Samuel 12, 15 e 20, Davi, né? Davi suplicou a Deus pelo filho de Betseba e Deus disse o quê? Não. E foi uma semana, né? Depois uma semana lá.
Daqui a dia vai aparecer por aí. Uma semana de Davi orando. Está vendo aí? Em 1 Reis, 19:4. Elias pediu para Deus o quê? Mata-me, Senhor. Mata-me tu. Não mate a Jezabel, né? Mata-me tu. Ele queria ser morto por Deus. Tá? E em Jó 6:9, ele pediu para Deus esmagar. Esmaga a minha vida, Senhor. Deus fez isso? Não. Ele pediu com fé. Tá? Vamos entender algumas coisas sobre a súplica. A chave da súplica é o quê? É orar dentro da vontade de Deus. 1 João 5,14. Se o que eu peço está dentro da vontade de Deus, é uma outra coisa. Tá bom? Segundo, a vontade de Deus só é entendida mediante o quê? O Espírito Santo. Não tiver, está ruim. Tem que ter o Espírito Santo. Tá? Terceiro, você pode conhecer a vontade de Deus pela sua palavra. Aí eu vou conhecer a vontade de Deus, né? E aí nós temos aí o Salmo 119:7 e 1 Timóteo 3, está lá, quando Paulo pede para Timóteo, não esqueça das Sagradas Escrituras, né? Medite nela. Tu aprendeste desde de pequenininho e sabes que ela pode te dar sabedoria para a salvação. E aí vai dizer, toda palavra, toda escritura esperada por Deus, ela é útil para o ensino, para a correção, né? Essa é a vontade de Deus. Ele quer me corrigir. Ele quer redaguir minha vida. Ele quer mudar minha vida, tá bom? Eu conheço a vontade de Deus. Entendendo como ouvir a voz do Senhor. Eita, na próxima quarta-feira vamos falar sobre isso aqui com os irmãos, tá bom?